Olá, estamos aqui na Semana de Fígado do Rio de Janeiro 2024 e vamos abordar um tema de doença vascular porto-sinusoidal, aspectos da imagem. Eu sou Priscila Paulo Flores, sou professora da Faculdade de Medicina da UF e hoje eu estou aqui para discutir o tema com a doutora Cristina Bahia, membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, e doutora Carla Caparrós, que também é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e médica do Hospital de Beneficência Portuguesa de São Paulo. Então, a doença vascular porto-sinusoidal, ela teve a nomenclatura recentemente atualizada para a entidade que era conhecida como hipertensão porta não cirrótica. E, atualmente, então, ela é considerada no rol da doença vascular porto-sinusoidal, porque antes ela excluía os pacientes sem hipertensão porta, e hoje ela é um tema mais abrangente. Ela compreende um grupo de doenças vasculares do fígado, caracterizada por alterações histológicas semelhantes em diferentes etiologias e que acometem as vênulas portais e também os sinusoides hepáticos. Pode haver, então, a presença ou ausência da hipertensão porta e o diagnóstico definitivo ele é realizado atualmente apenas através da biópsia hepática. Bom, a gente pode considerar, na verdade, a doença vascular porto-sinusoidal diante de alguns cenários. Então, a gente vai ter sinais de hipertensão portal, mas com características atípicas da cirrose. Então, a gente vai encontrar um fígado com uma superfície hepática mais lisa, uma rigidez hepática mais baixa, geralmente abaixo de 10 kPa na elasto. A gente vai ter uma ausência de atrofia do segmento 4. Também no achado histológico, a gente vai ter um shunt venoso, veno-venoso intrahepático, que é uma característica bem própria da doença vascular porto-sinusoidal, e também um gradiente de pressão venosa hepática um pouquinho elevado, totalmente diferente do que a gente vê ao longo do espectro do desenvolvimento da cirrose, mas abaixo de 10 milímetros de mercúrio. Também a gente vê, na verdade, algumas, como quadro clínico, alterações hepáticas laboratoriais, ou a vigência de hipertensão portal, e é condicionado a algumas etiologias específicas, que são as doenças hematológicas, as doenças imunológicas, também relacionado ao uso de algumas drogas, principalmente a oxiplatina e a azatioprina, e também doenças genéticas. Também a gente vê as alterações hepáticas, que a gente pode encontrar um quadro de alterações hepáticas laboratoriais inexplicadas, mesmo na ausência de hipertensão portal. A ausência de hipertensão portal não exclui a possibilidade de diagnóstico de doença vascular porto-sinusoidal. Então, essas considerações que a Carla acabou de fazer, elas foram pontuadas por Baveno 7 em 2021. Na verdade, Baveno 7 ratificou o que o grupo Valdig colocou como proposta em 2017. Então, seguindo, então, com as pontuações de Baveno, ela colocou o que caracteriza, quando que Baveno pontua que nós devemos considerar a porto-sinusoidal. Agora, o que não afasta a porto-sinusoidal? Baveno coloca algumas situações onde a gente não pode afastar. Quando que nós não podemos afastar? Quando nós temos uma ausência de hipertensão portal, por exemplo. Essa ausência de hipertensão portal embutida dentro da porto-sinusoidal, ela faz parte da essência do conceito. Foi exatamente esse o ponto onde a hipertensão porta não cirrótica teve o seu conceito ampliado. Fora isso, Baveno ainda pontua que a presença de doença hepática habitual, como, por exemplo, hepatite viral, como, por exemplo, abuso de álcool e como, por exemplo, síndrome metabólica, não afastam porto-sinusoidal e ambas as doenças podem coexistir. Então, nesse ponto, o que ficou colocado para a gente? Que a porto-sinusoidal, ela pode vir de duas maneiras, ou por doenças hepáticas habituais do fígado, ou por doenças extrahepáticas. Então, nas duas situações, nós podemos pensar na porto-sinusoidal. No caso das doenças hepáticas habituais, eles pontuam que a porto-sinusoidal pode fazer parte de uma fase inicial, onde o achado histológico pertinente à porto-sinusoidal estaria no contexto pré-sintomático da doença.
Fora isso, a presença de TVP não afasta pórte sinusoidal. O que acontece? Quando a gente tem uma TVP, antes desse conceito, na hipertensão porta não cirrótica, a TVP afastava. Agora não. A TVP ela pode ser causa e consequência da pórte sinusoidal. Outra coisa que a gente precisa considerar é que 20% a 30% dos pacientes com pórte sinusoidal vão cursar com TVP em 5 anos. Então, o rastreio da TVP se faz necessário, muito mais do que rastreio de CHC, por exemplo. A pórte sinusoidal, ela não cursa com CHC de uma modo geral. Ela cursa, quando tem lesão focal, é benigna. São a hiperplasia nodular regenerativa e hiperplasia nodular focal. Então, se o diagnóstico de pórte sinusoidal é feito, o rastreio tem que ser principalmente preocupado com a TVP. E em relação aos aspectos de imagem, o que a gente vai esperar da pórte sinusoidal? Bom, o grande diagnóstico diferencial da pórte sinusoidal é com cirrose. Quais são as diferenças fundamentais entre uma e outra? Primeira diferença é o contorno hepático. Nós vamos observar aqui que tem um contorno hepático mais liso e um contorno hepático aqui mais serrilhado. O lobo caudado, geralmente, ele tem o tamanho aumentado. No caso, tanto da cirrose quanto da pórte sinusoidal, ele vai estar aumentado. No entanto, o segmento 4, ele vai estar reduzido na cirrose e preservado na pórte sinusoidal. As colaterais vão ser muito exuberantes na pórte sinusoidal e vão ser menos evidentes na cirrose. O baço também ele vai ser muito aumentado, um aumento significativo na pórte sinusoidal, e na cirrose ele vai estar aumentado, mas não tanto quanto na cirrose. Agora, o grande ponto diagnóstico é a biópsia, onde nós vamos ter uma diferença grande, que é onde nós poderemos fazer o diagnóstico de certeza da pórte sinusoidal. Na pórte sinusoidal, nós vamos ter características histológicas específicas, como a hiperplasia nodular regenerativa, como a venopatia portal obliterativa e a fibrose septal incompleta. Já na cirrose, nós vamos ter aquela característica da fibrose porta-porta, porta-centro. Então, a base diagnóstica é essa. Uma outra coisa que é interessante pontuar é o seguinte: nesse slide são exemplos clássicos de uma pórte sinusoidal e exemplos clássicos de cirrose. Só que a pórte sinusoidal, ela passa por fases. Quando ela vai cronificando, ela vai tendo a sua superfície hepática ondulada e ela vai tendo uma hipertrofia central e uma atrofia periférica. Quando ela está nessa fase já mais avançada, ela se confunde muito com cirrose. Aí entra a elastografia como uma maneira da gente fazer uma hipótese mais aproximada, e o próximo passo é a cirrose, a biópsia, dependendo do quadro. Pois é, então, agora, a elastografia ela é importante, né, diante desse quadro que a Cristina comentou, até porque o aspecto morfológico já foi observado na avaliação. Então, a rigidez hepática é o passo seguinte, em que a gente pode dividir em 3 grupos. Aqueles pacientes que têm a rigidez hepática acima de 20 kPa e têm aspectos, então, de cronicidade hepática, sugerindo, então, que seja uma cirrose com hipertensão porta. Os pacientes que têm a rigidez hepática abaixo de 10 kPa, ou seja, é uma rigidez hepática que pode estar alterada, mas que não é uma rigidez que necessariamente implique numa doença hepática crônica avançada. E aí, nesse caso, a gente deve considerar a biópsia hepática para o diagnóstico de doença porte sinusoidal, que é um diagnóstico bastante provável. E
a população que se encontra numa faixa cinza da rigidez hepática, que é aquela faixa de rigidez entre 10 e 20 kPa, em que a gente observa um percentual razoável de pacientes com doença porto-sinusoidal e um percentual razoável de pacientes com cirrose hepática. E, nesses casos, muitas vezes a gente pode precisar da biópsia hepática para fazer o diagnóstico da doença porto-sinusoidal e, muitas vezes, até da etiologia, ou a gente fazer também a exclusão da cirrose em casos como esse, que são os pacientes com maior dificuldade diagnóstica. Então, a rigidez ela separa nesses 3 grupos, né? No grupo provável de doença porto-sinusoidal, abaixo de 10, provável de cirrose, então, acima de 20 kPa, e o grupo que fica entre 10 e 20, que é um grupo em que a gente deve considerar caso a caso. Bom, muito bem. Então, nós trouxemos 2 casos para ilustrar os achados de imagem relacionados à doença vascular porto-sinusoidal e tentar contemplar aí o espectro de apresentação. O primeiro caso é uma paciente do sexo feminino de 70 anos, uma paciente diabética mal controlada e que apresentou uma neoplasia primária de cólon em 2015 e que foi tratada com Xeloda. Muito bem, essa paciente, ela apresentava já nas imagens no modo B, um lobo esquerdo aumentado. Deixa eu entender. Um lobo esquerdo aumentado, a gente espera que ele tenha ali por volta de 10, mais ou menos, até 10 centímetros, ele estava aumentado. A superfície desse fígado fica claramente lisa nesse momento da apresentação dela da doença. Ela já começou a apresentar também uma discreta proeminência do lobo caudado, e também aqui nas imagens do sistema porta, a gente vê uma hiperecogenicidade periportal, que provavelmente se refere a uma fibrose periportal. Além disso, aqui embaixo, na medida do baço, nós encontramos uma esplenomegalia já bastante pronunciada, um eixo de 16, 17 centímetros, é um eixo que a gente não vê tanto nos pacientes cirróticos, ou seja, a gente está vendo uma manifestação, provavelmente, de uma hipertensão portal, que a gente vai ver na parte de Doppler, mais exuberante do que os achados relacionados a alterações hepáticas. Também apresentava um pouquinho de uma textura heterogênea hepática, mas era bem discreta. Também essa paciente tinha um aumento do calibre da veia esplênica e da veia mesentérica superior. E aqui nos achados de Doppler, ela tinha exuberante circulação colateral periesplênica, que são essas imagens vasculares, essas calibrosas varizes. Ela tinha também varizes perigástricas, que são essas imagens aqui. Ela já tinha um discreto aumento da resistência da artéria hepática, nessa imagem aqui, já estava com 0,74, e nessa última imagem, você já começa a ver nessa imagem linear vermelha, diz respeito a já início de recanalização de veia paraumbilical. E aqui nas imagens, então, do FibroScan, nós encontramos o quê? Um KPA de 8,9, ou seja, um KPA relativamente baixo, abaixo de 10, né? E nas imagens do 2D Sharewave também a mesma coisa, nós encontramos aqui um KPA de 8,1 e uma rigidez esplênica bastante expressiva, né? De 75 KPA. Então, o conjunto dessas informações, associado, claro, ao histórico clínico dessa paciente, não só do uso de Xeloda, mas também do quadro de diabetes mal controlada, foi feita a hipótese para ela de doença vascular porto-sinusoidal. Bom, vamos passar, então, para um segundo caso. Esse segundo caso é um paciente de 25 anos, masculino, já veio para a gente com o diagnóstico de fibrose cística. E como a gente viu naquela tabelinha de doenças relacionadas à porto-sinusoidal, a fibrose cística faz parte das alterações que podem acometer o fígado. Bom, aqui o que nós podemos ver? No modo B, um fígado bastante heterogêneo, um fígado com bordas onduladas e um fígado, aqui nesse spot, nós vemos melhor a ondulação e um fígado muito heterogêneo, inclusive com áreas de micronódulos, com uma indefinição textural bem acentuada. O lobo caudado, ele não só está aumentado, como ele segue o padrão do contorno hepático. Ele está também bastante lobulado.
O baço tem 17 centímetros, é um baço bem aumentado. E o pâncreas, o que a gente pode observar? Uma veia esplênica aumentada e uma atrofia do parênquima pancreático. A atrofia do parênquima pancreático, ela faz parte da alteração da patologia de base, que é a fibrose cística. Em relação ao Doppler, o que nós podemos ver? Uma veia porta pérvia e uma veia esplênica aqui mostrando um certo sinal de hiperfluxo. Se a gente observar, o volume de fluxo da esplênica está maior que o da porta. Um sinal indireto de que está havendo uma certa sobrecarga vascular. A veia hepática também, ela apresenta um fluxo turbulento. Veia esplênica e veia mesentérica, as duas dilatadas, e uma artéria hepática também mostrando resistência aumentada. Esse quadro todo que leva a gente a pensar numa situação de hipertensão portal com esse tipo de alteração ao modo B, a princípio, nós poderíamos pensar numa cirrose. Agora, na elastografia, o que a gente acaba observando? Uma rigidez hepática relativamente baixa, né, de 10, e um point share wave de 1,4. Então, essa rigidez hepática, ela está muito abaixo para que a gente pense em cirrose e o paciente tem uma doença de base. Então, essa doença porto-sinusoidal dele, ela está no estágio 3. Aquela que nós vimos, o caso anterior, ela estava no estágio 1. Então, é só para exemplificar o processo evolutivo da doença, que, dependendo da fase que a gente pega, principalmente na fase de transição 2 para 3 e para 4, o diagnóstico com cirrose fica mais difícil ainda. E a elastografia, nesse ponto, pode ser um grande ponto de apoio antes da biópsia. Sim, então, eu acho que essa doença, a doença porto-sinusoidal, ela é um bom exemplo de como a gente pode unir, né, o aspecto morfológico com a elastografia em prol de um diagnóstico mais assertivo. Porque é uma patologia antiga, com uma nomenclatura nova, né, mas que ainda não está totalmente elucidada, que tem diversas etiologias e muito subestimada e negligenciada, tanto no mundo como aqui no nosso meio, no Brasil. Para o diagnóstico, a gente precisa de um alto grau de suspeição, precisa dessas informações todas. E fazer o diagnóstico diferencial com cirrose, eu acho que é o grande desafio, porque os métodos complementares, eles são ferramentas muito importantes, né, para triagem, para avaliação, né, antes da biópsia hepática, e às vezes eles auxiliam, mas nem sempre eles podem ser tão precisos como a biópsia. É importante que a gente realize novos estudos para que a gente possa também, no nosso meio, entender melhor a patologia e também os aspectos. E eu acho que, assim, talvez, a meu ver, uma das grandes mensagens é aquele paciente em que a gente pensa na possibilidade de cirrose, mas que tem um segmento 4, né, na ultrassonografia, que está preservado, que não está atrofiado, que tem uma elastografia hepática, uma rigidez que não é aumentada, que não justifica a hipertensão porta, ou que não justifica uma doença hepática tão avançada como a gente pressupõe pela imagem. Então, nesse paciente, a gente deve pensar numa doença porto-sinusoidal. E eu acho que isso é importante a gente ter em mente, né, a partir de agora. Não sei se a Cristina e se a Carla querem fazer algum comentário. É exatamente isso. Eu acho que é uma doença de apresentação espectral, mas a grande mensagem dela é atenção no momento onde você vê uma desproporção entre a apresentação da hipertensão portal desse paciente com os achados morfológicos hepáticos mais discretos e uma elastografia mais baixa. É lógico que a gente está falando aqui de uma doença espectral, a gente pode pegar ela em vários momentos, o diagnóstico pode ser bastante desafiador com a cirrose numa fase mais avançada da doença, ela pode se apresentar sem hipertensão portal, mas chega mais ou menos no meio dessa fase, a grande mensagem é essa: cuidado com grandes
hipertensões portais sem grandes alterações hepáticas, né, Cris? Exatamente, é tudo que vocês falaram. E a questão dela ser subestimada envolve exatamente essa questão, porque a gente fala muito da situação com hipertensão porta. Agora, a situação sem hipertensão porta é outra coisa extremamente desafiadora, não na imagem, mas principalmente do ponto de vista clínico. Isso. Porque aqueles pacientes que têm só uma gama-GT alterada, que têm fosfatase alcalina alterada, que têm transaminase alterada, tem trabalhos mostrando que em torno de 20% tem hipótese sinusoidal. E são pacientes que entra aí a questão da subestimação, da doença ser subestimada, porque fica difícil o diagnóstico. E aí esse paciente vai passar e só vai ser feito o diagnóstico quando ele abrir uma hipertensão porta. Então, essa é uma outra mensagem para que se pense um pouco mais na porta sinusoidal, né, nesses pacientes indeterminados, de situação indeterminada. Ótimo. Então, assim, acho que a gente quis trazer esse tema que é negligenciado para que todo mundo possa pensar nessa possibilidade diagnóstica. E aqui eu acho que a gente ilustrou, né, com 2 radiologistas e com uma hepatologista que faz elastografia, para que a gente possa mostrar que a gente pode se unir em prol de fazer o diagnóstico e trazer o paciente para o melhor tratamento possível. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada, a gente que agradece.